Buenas tardes, hermanos, la paz del Señor. Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Si quieren pueden ir abriendo conmigo primero a los Corintios. Por favor, vamos abrir juntos primeiro aos Coríntios, Capítulo 2. capítulo 2. El día de ayer comenzamos a hablar un poco de la importancia de la predicación del Evangelio de Jesucristo en la iglesia. No dia de ontem começamos a falar um pouco a respeito da importância da pregação do Evangelho de Cristo na igreja. Lo central que es predicar a Cristo y este crucificado. O central que é pregar a Cristo e este crucificado. Ahora yo quisiera enfatizar en la importancia de la experiencia genuina del Espíritu Santo para aquellos que creen en el Evangelio. Agora eu gostaria de enfatizar um pouco a importância do Espírito Santo para aqueles que creem no Evangelho. Pablo decía que él no se avergonzaba del Evangelio porque el Evangelio era poder de Dios. Paulo disse que ele não se envergonhava do Evangelho porque o Evangelho era o poder de Deus. Y dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 4, E disse aí em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, que es un pasaje que es continuidad al que leíamos ayer. que é uma passagem de continuidade daquilo que nós líamos ontem. Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Paulo disse, a minha palavra e nem a minha pregação foram com palavras persuasivas, De humana sabiduría, de sabedoria humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. mas em demonstração do Espírito e de poder. O sea que ese evangelio que Pablo predicaba, Ou seja, esse evangelho que Paulo pregava, como decíamos ayer, que es el centro de nuestra fe, como dizíamos ontem, que é o centro da nossa fé. Pablo dice que él no lo predicaba con sabiduría humana, Paulo disse que ele não pregava este evangelho com sabedoria humana, sino que la característica de Pablo era que él lo predicaba con espíritu y con poder. mas a característica de Paulo é que ele pregava esse evangelho com espírito e com poder. Hay una palabra que Pablo usa ahí que dice que con demostración, Existe uma palavra que Paulo utiliza aí que diz com demonstração, porque a veces cuando nosotros hablamos de poder en la iglesia, porque às vezes quando nós falamos a respeito de poder na de igreja, poder espiritual, de poder espiritual, en el ambiente cristiano de nuestros días, no ambiente cristão dos nossos dias, a veces se piensa en experiencias extraordinarias, às vezes se pensa em experiências extraordinárias manifestaciones sobrenaturales, e manifestações sobrenaturais. y a veces el evangelio está acompañado de milagros y de señales. E às vezes o evangelho está acompanhado de milagres e sinais. Pero cuando Pablo se refería que él predicaba un evangelio poderoso, Porém, quando Paulo se referia que ele pregava um evangelho poderoso, él tenía en mente otra cosa. ele tinha em mente uma outra Y coisa. él cuando dice ahí con demostración, E aí, quando ele diz com esa demonstração, palabra en el griego es apodeisis, essa palavra no grego é apodeixis, que tiene la idea de traer una prueba legal. que tem uma ideia de trazer uma prova legal. Cuando usted estaba en una corte, Quando você estava numa corte usted quería traer una prueba e você queria apresentar alguma prova en relación a un caso que estuviera presentando, em relação a algum caso que você estivesse pleiteando, esa prueba essa prova era una demostración era uma demonstração de lo que usted estaba hablando era verdadero o falso. de que o que você estava falando poderia ser verdadeiro ou falso. Entonces Pablo dice que el evangelio debe tener una prueba, una demostración, Então Paulo se refere que o evangelho deve ter uma prova ou uma demonstração, una evidencia uma que evidência, el poder de Dios está operando. uma evidência de que o poder de Deus está operando. Vamos a leer otros pasajes que nos muestran cuál era la evidencia que Pablo tenía en mente cuando él procuraba predicar el evangelio. Vamos ler outras passagens que nos falam qual é a evidência que Paulo tinha em mente quando ele procurava pregar o evangelho. Podemos leer 2 Corintios capítulo 3. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 3. Pablo viene hablando de que los corintios estaban comenzando a recibir algunos obreros
Paulo segue falando aqui que os coríntios estavam começando a receber alguns obreiros. Obreros que eran fraudulentos, falsos apóstoles. Obreiros que eram fraudulentos, falsos apóstolos. Y en la época se acostumbraba que cuando una iglesia no conocía a las personas que iban a recibir, E na época era costume que se uma igreja não conhecia as pessoas que ela ia receber, estas personas tenían que llegar con una carta de recomendación. então essas pessoas que estavam chegando na igreja teriam que chegar com uma carta de recomendação. Entonces estos obreros causaron que la iglesia de Corintios se cerrara un poco hacia el ministerio de Pablo. Então esses obreiros fizeram com que a igreja de Coríntios se fechasse um pouco em relação ao ministério de Paulo. Entonces Pablo comienza a cuestionar a la iglesia si es que ellos necesitaban una carta de recomendación de él o de su ministerio. Então Paulo começa a questionar os irmãos se eles precisavam de uma carta de recomendação dele, do ministério. Y ahora Pablo dice que él tiene unas cartas. E Paulo começa a falar que agora ele tem cartas. Unas cartas que hablan de su ministerio y de su predicación. Cartas que falam do seu ministério e da sua pregação. Cartas que demuestran el poder de Dios. Cartas que demonstram o poder de Y Deus. no eran las señales que acompañaban el ministerio de Pablo. E No eran. não eram sinais que acompanhavam o ministério de Lo Paulo. que tenía en mente Pablo O que Paulo tinha em mente era la transformación de la vida de los mismos corintios. era a própria transformação que se ocorreu, que se operou na vida dos próprios coríntios. Porque cuando Pablo habla de que el evangelio es poder de Dios, Porque quando Paulo se refere que o evangelho é poder de Deus, él quiere decir que ese evangelio tenía la capacidad o la fuerza de transformar la vida de las personas. ele queria dizer que o evangelho tinha a capacidade ou a força de transformar a vida das pessoas. Dice en el verso 2. Ele diz no verso 2: Nuestras cartas sois vosotros, Vós sois a nossa carta, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, escritas em nossos corações e lida por todos os homens, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, sendo manifesto que vós sois carta de Cristo, expedida por nosotros. expedida por nós. O sea que Pablo consideraba a los corintios Ou seja, dizer que Paulo considerava os coríntios la carta escrita a carta escrita o cartas escritas ou cartas escritas por Cristo por Cristo, usando el ministerio de Pablo. usando o ministério de Paulo. Y dice, E diz: escritas no con tinta, escrita não com tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. senão com o Espírito do Deus vivo, No en tablas de piedra, não em tábuas de pedra, sino en tablas de carne del corazón. mas em tábuas de carne do coração. Entonces el poder del Espíritu y del Evangelio, Então o poder do Espírito e do que Evangelho, Pablo decía que era manifiesto, que era una evidencia del Evangelio, que Paulo dizia que era manifesto ou que era uma evidência do Evangelho, eran las propias vidas de los hermanos en Corinto. eram as próprias vidas dos irmãos em Corinto. O sea que siempre que nosotros tenemos el Evangelio como nuestro centro, Ou seja, sempre que nós temos o Evangelho como nosso centro, siempre que nos esforzamos en predicar el Evangelio, e sempre que nos esforçamos em pregar o Evangelho, nosotros debemos tener la meta que ese Evangelio transforme las vidas de las personas que lo están oyendo. nós devemos ter como meta que esse mesmo Evangelho transforme a vida daquelas pessoas que estão ouvindo ele através de nós. Porque el nuevo nacimiento o la conversión, como hablábamos ayer, Porque o novo nascimento ou a conversão, como nós falávamos ontem, es un evento único y glorioso en la vida de las personas. esse novo nascimento é um evento único e glorioso na vida das pessoas. Entonces vamos a leer hoy unos pasajes que nos muestran el poder del Evangelio en la conversión de aquellos que creen en el Evangelio. Então nós vamos ler algumas passagens que mostram o poder do Evangelho e de conversão naqueles que creem no Evangelho. Vamos a leer primero a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Vamos ler primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. Y vamos a ver algunos ingredientes de esto. E vamos verificar alguns ingredientes a respeito disso. Dice Pablo hablando a los tesalonicenses: Paulo, falando aos Tessalonicenses, vai dizer: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, E vós
viestes a ser imitadores de nós e do Senhor. Ah, perdón, hermanos. Leamos el verso 5. 5. Vamos ler o verso 5, irmãos. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente em palavras. Pero mira cómo llegó el evangelio a ellos. Porém, veja como chegou o evangelho a eles. Sino también en poder. Mas também em poder. En el Espíritu Santo. No Espírito Santo. Y en plena certidumbre. E em plena certeza. O sea que Pablo habla a los tesalonicenses. Ou seja, Paulo fala aos Y Tessalonicenses. Pablo dice que la palabra a ellos llegó con poder. E Paulo diz que a palavra chegou a eles com poder. Con el Espíritu Santo. Com o Espírito Santo. Y con certidumbre. E com certeza. O certeza. Ahora, en el verso 6. Agora no verso 6. Nos muestra los efectos que eso tuvo en las personas. No verso 6 vai nos mostrar o efeito que isso teve nas Porque pessoas. lo que quiero resaltar Porque o que eu quero ressaltar es la evidencia de lo que produce el evangelio en las personas. é a evidência do que o evangelho produz nas pessoas. Como una vez dijo Paul Washer, Como uma vez Paul Washer diz: ninguna persona que se encuentra con el evangelio, nenhuma pessoa que se encontra com o evangelho, que se encuentra verdaderamente con el evangelio, que verdadeiramente se encontra com o evangelho, va a ser la misma. vai ser a mesma Él pessoa. daba el ejemplo E ele dava um que exemplo, una persona va cruzando la calle que uma pessoa vai cruzando a rua y viene un tren e vem um trem y la atropella e atropela y essa ella pessoa. se levanta E essa pessoa se levanta y llega al lugar de la reunión e chega no lugar da y reunião. le dice a las personas, E as pessoas dizem para ela, no, ella dice e para ela diz para as pessoas: me atropelló un tren, um trem me atropelou. pero gracias a Dios no me pasó nada. Porém, graças a Deus não me aconteceu nada. Usted va a decir, E você vai dizer: ¿está loca essa pessoa só pode estar louca o está mintiendo? ou é uma mentirosa, está mentindo. Y lo mismo sucede con el evangelio. E o mesmo acontece em relação ao El evangelho. glorioso evangelio de Jesús no puede llegar a una vida O glorioso evangelho de Jesus não pode chegar a uma vida y esa vida ser la misma. e essa vida continuar sendo a O la mesma. persona está loca Ou a pessoa está louca o es mentirosa. ou ela é mentirosa. Si no hay un fruto del encuentro con el evangelio. Se não existe um fruto de encontro com o evangelho. Vamos a ver los frutos del encuentro con el poderoso evangelio de Jesús en la vida de los tesalonicenses. Vamos ver o fruto do encontro do poderoso evangelho de Deus na vida dos Tessalonicenses. Dice en el verso 6. Diz no verso 6: Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, E vós viestes a ser imitadores nossos e do Senhor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. recebendo a palavra em meio de grande tribulação. Ahora comenzamos a ver que la palabra en la iglesia de Tesalónica o en la ciudad de Tesalónica Agora nós começamos a ver que a palavra na igreja de Tessalônica ou na cidade de Tessalônica llegó en un ambiente de mucha tribulación. chegou no momento de muita tribulação. Tanto que Pablo no pudo durar muchos días en la ciudad. Tanto que Paulo não pôde permanecer muitos Y dias los na cidade. creyentes en Tesalónica E os crentes em Tessalônica recibieron la palabra en medio de persecución. receberam a palavra em meio à perseguição. Y en medio de la persecución, E no meio dessa perseguição, ellos tenían gozo del Espíritu. eles tinham gozo do Espírito. Entonces ya eso nos comienza a mostrar algo muy precioso. Então isso já nos mostra algo muito precioso. En Apocalipsis 2 y 3, cuando se ven los candeleros, se dice que eran de oro puro. Em Apocalipse 2 e 3, quando nós olhamos os candeeiros, se diz que eles eram de ouro puro. Y la Biblia dice que el oro es comparado a la fe preciosa, a la fe verdadera. E a Bíblia diz que o ouro é comparado à fé preciosa, ou seja, a fé verdadeira. Una fe que tiene la capacidad de pasar por el fuego Uma fé que tem a capacidade de passar pelo fogo y ser hecha más preciosa. e ser feita mais preciosa. ¿Qué nos dice esto? O que isso nos fala? Que el que ha encontrado el Evangelio Que aquele que encontrou o Evangelho tiene una fe que es suficiente para mantenerlo firme en las pruebas.
Aquele que encontrou o Evangelho tem uma fé que é suficiente para mantê-lo firme nas provas. Cuando una persona escucha el Evangelio, E quando uma pessoa escuta o se Evangelho alegra, e se alegra, pero viene la prueba por la palabra que ha recibido. porém vem uma prova por causa da palavra que ela recebeu. Y esa persona se aparta E essa pessoa se separa y se escandaliza. e se escandaliza. Dice Jesús en la parábola del sembrador Jesus falou na parábola do semeador que esa persona, la palabra no halló raíz en ella. que essa pessoa, a palavra não achou raiz nela. O sea, lo que oyó Ou seja, ela ouviu, no trajo una transformación aquilo que ela ouviu não trouxe uma transformação interna, interna. no es genuino. Não é genuíno. A veces la Biblia habla que nosotros podemos creer en vano. Às vezes a Bíblia diz que nós podemos crer em vão. ¿Y cómo sabemos si nuestra fe es genuina? E como nós podemos saber se nossa fé é genuína? Si ella se puede sostener en medio de las pruebas. Se a nossa fé pode ser sustentada no meio da prova. La fe de los verdaderos cristianos E a fé dos verdadeiros cristãos muchas veces los llevó en el mismo instante de la conversión muitas vezes levou eles no mesmo instante da conversão al martirio, hermano. ao martírio, A los leones, aos leões, a las fieras, às a feras la espada del soldado romano, e a espada dos soldados al romanos, fuego de la hoguera. ao fogo da Y fogueira. eran cristianos nuevos. E eram novos cristãos. Entonces un cristiano que no puede soportar una prueba, Então um cristão que não pode suportar uma prova, una persecución, uma perseguição una situación difícil e uma situação y difícil se aparta del evangelio, e se separa do evangelho, probablemente muchas veces provavelmente, muitas vezes, esa fe no ha sido genuina. essa fé não tem sido genuína. Los tesalonicenses recibieron el evangelio en medio de persecución Os tessalonicenses receberam o evangelho em meio da perseguição y la recibieron con gozo. e receberam o evangelho com gozo. Hay cristianos Existem cristãos, entre aspas, que no han vivido, que não têm vivido, no saben lo que es una prueba não sabem o que é uma prova y viven escandalizados, e vivem escandalizados, amargados, amargurados, tristes, Tristes. deprimidos. deprimidos. ¿Qué clase de fe es eso? Que classe de cristão é essa? ¿O de fe es eso? Ou de fé é essa? ¿Qué clase de conversión es eso? Que tipo de conversão é essa? La iglesia de Dios A igreja de Deus es de oro puro. é de ouro puro. Quiere decir Isso quer dizer una fe genuina. uma fé genuína. Sigue diciendo, Segue dizendo, ahí en el 5 estamos, en el 6, en el 7 ahora. De tal manera que habéis sido ejemplo de tal maneira que haveis se tornado exemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. a todos de Macedônia e Acaia que têm crido. O sea, una fe Ou seja, uma fé que pasa por la prueba que passa pela prova y sirve de ejemplo para otros. e se torna exemplo para outros. Recuerdo el testimonio de una hermana Eu me lembro do testemunho de uma irmã. que hace muchos años ella se convierte al evangelio. Depois de muitos anos ela se converte ao evangelho, Más en ese tiempo Colombia era muy católica mas nesse tempo a Colômbia era muito y católica su papá comenzó a perseguirla, e o seu pai começou a lhe perseguir la golpeaba e batia nela. y era una mujer de 30 años E era uma mulher de 30 y anos. comenzó a perseguirla E ele perseguia a irmã. y ella comenzó a mantenerse firme en su fe E ela permaneceu firme na sua y fé. sufrió bastante de su propia familia, E sofreu bastante da sua própria família. necesidades, Necessidades, humillaciones humilhação y golpes, e surras. pero la fe firme de ella Porém, a sua fé firme comenzó a cautivar el corazón de sus otros hermanos, começou a arrebatar o coração dos seus outros irmãos, de sus otras hermanas, de sus otras hermanas. de suas outras irmãs. Su mamá se convirtió A sua mãe se y converteu. se convirtió también su papá. E o seu pai também acabou se Una convertendo. fe Uma fé que va acompañada de una experiencia que vem acompanhada de uma experiência firme en medio de las pruebas. firme no meio das provas. Es una fe que transmite ejemplo a los demás. É uma fé que transmite exemplo aos demais.
Y a veces nosotros esperamos que nuestros hermanos mayores sean ejemplo. E às vezes nós esperamos que os nossos irmãos mais velhos sejam exemplo. Y es así debe ser. E assim é, deve ser dessa forma. Pero la conversión Porém, a conversão traz un profundo cambio en la vida de las personas. A conversão traz uma profunda mudança na vida das pessoas. Mira el ejemplo de los cristianos en Tesalónica. Veja o exemplo dos cristãos em Tessalônica. Dice ahí en el 8. Diz no 8. Ayer hablábamos un poco de esto. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ontem nós falávamos um pouco disso. Ele fala no versículo 8, porque partindo de vós a palavra tem sido divulgada, a palavra do Senhor tem sido divulgada. El que ha conocido verdaderamente a Cristo Aquele que conheceu verdadeiramente a Cristo es un testigo de Cristo. é uma testemunha de Cristo. Y miren estos hermanos. E vejam esses irmãos. Pablo dice que ellos no tenían necesidad de predicar en toda la región, Paulo falou que eles não tinham necessidade de pregar em toda a região. porque la vida y el testimonio y la predicación de los tesalonicenses Porque a própria vida, a pregação e o testemunho dos Tessalonicenses ya había llegado a todos estos lugares. já tinha chegado a todos esses lugares. En estos días estaba hablando con mi esposa, E nesses dias eu estava falando com a minha con un esposa creyente nuevo que se está reuniendo con nosotros. a respeito de um cristão novo, um crente novo que está reunindo Y un conosco. día después de la reunión, él vino a hablar con mi esposa, E um dia depois da reunião ele veio falar com a minha esposa que su papá, que no es creyente, lo había llamado porque tenía que hablar un asunto con él. que o seu pai, que não é crente, tinha chamado ele porque precisava falar um assunto com ele. Entonces mi esposa le dijo, Então minha esposa disse para ahora ele: usted como creyente agora você como crente tiene la responsabilidad de dar testimonio de Cristo. tem a responsabilidade de dar testemunho de Cristo. Hable con su papá como si fuera el último día que va a hablar con él, Fale com o seu pai como se fosse o último dia que você fosse falar com ele. como si él estuviera a las puertas de la condenación. Como se o seu pai estivesse nas portas da condenação. No pierda oportunidad, predíquele a Cristo. Não perca a oportunidade, pregue Cristo a ele. Entonces habló con el papá, Então ele falou com o seu comenzó a pai predicar. e começou a pregar para o seu pai. Ahora lo interesante Agora o interessante es que cada día él llama a mi esposa y le pregunta, é que cada dia ele chama a minha esposa e pergunta a ela. porque a todos sus compañeros de la universidad les ha predicado, Porque ele pregou a todos os companheiros da sua a universidade. los compañeros del trabajo. Nos companheiros de Y trabalho. como es nuevo creyente, entonces le hacen muchas preguntas y está leyendo para poder responder las E preguntas. como ele é novo convertido, ele está lendo cada vez mais para poder se preparar para responder as perguntas. Entonces él tiene muchas preguntas. Então ele tem muitas perguntas. Pero ahí uno ve el deseo genuino de un nuevo convertido. Então alguém pode perceber um desejo genuíno do novo convertido. El nuevo convertido, O novo converso el que ha conocido las buenas nuevas de salvación, é aquele que conheceu as boas novas da salvação. es alguien que es llamado a hablar eso que ha conocido. É alguém que é chamado para falar a respeito disso que tem conhecido. No importa si es hombre o si es mujer. Não importa se é homem ou se é mulher. La mujer samaritana, después de encontrarse con Cristo, A mulher samaritana, depois que se encontrou com Cristo, toda la ciudad se enteró toda a cidade ficou que sabendo ella se había encontrado con el Mesías. toda a cidade ficou sabendo que ela havia se encontrado com o Messias. ¿Su familia ya se enteró? A tua família já tomou conhecimento? ¿Sus amigos ya se enteraron? Os seus amigos já tomaram conhecimento? ¿Ya se encontró con el Mesías? Você já se encontrou com o Messias? Dice, ahora en el verso 9. Disse no verso 9. Terminemos el 8 al final. Dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Terminemos então o 8. No final ele vai dizer: de modo que nós não temos necessidade de falar mais nada. Hermanos, Irmãos, nuestra responsabilidad. a nossa Yo responsabilidade. hablo para los hermanos donde me reúno. E eu falo isso para os irmãos aonde eu me reúno. No es mi responsabilidad evangelizar. Não é a minha responsabilidade evangelizar. Eso es un trabajo de todos nosotros. Isso é um trabalho de todos Nuestra nós. responsabilidad es perfeccionarlo y enseñarlo a usted para que usted lo haga de la mejor manera. A nossa responsabilidade é te aperfeiçoar e te ensinar para que você possa fazer isso
da melhor forma possível. El ministerio de la palabra O ministério da palavra no reemplaza el ministerio de todos los santos, não substitui o ministério de todos os santos, sino los capacita. senão capacita. Pero es usted, Porém é você, y usted, e você, y usted, e você, los responsables de predicar el Evangelio. que são responsáveis por pregar o Evangelho. Amén. Amém. Hablo para los que son convertidos. Eu falo para aqueles que são convertidos. Si usted no ha conocido el Evangelio, va a ser difícil que lo predique. Se você não conhecer o Evangelho, vai ser muito difícil que você possa pregar o Evangelho. Ahora en el 9 dice, Agora, aí mesmo ele vai dizer: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. porque eles mesmos contam a respeito de nós a maneira com que nos receberam. Ahora, este pasaje nos muestra que las otras personas contaban Agora, essa passagem nos mostra que as outras pessoas contavam lo que habían vivido los tesalonicenses. o que os tessalonicenses haviam vivido. D.L. Moody decía que cuando él quería saber lo genuino de la experiencia de un hombre, D.L. Moody dizia que quando ele queria saber o genuíno a respeito da experiência de um homem, él no iba del pastor, ele não ia ao pastor, sino él iba de la esposa de ese hombre. senão ele ia onde estava a esposa do pastor. Ahora, ¿qué dicen las personas alrededor de su conversión? Agora, o que as pessoas em volta de você, da sua conversão, falam? O pregunto, Ou perguntam? ¿saben de su conversión? Elas sabem a respeito da sua conversão? ¿Saben que su vida cambió? Sabem que a sua vida foi mudada? ¿Qué dicen? O que as pessoas dizem a Yo teu respeito? conozco una mujer Eu conheço uma mulher que es sumamente mala, que é muito mal. una mala esposa, Uma má esposa, una mala madre, uma mãe muito mal, una mala persona. uma pessoa mal. Pero cuando uno se acerca a hablar con ella, Porém, quando alguém se aproxima para falar com ela, ella dice así: ela diz assim: yo no quiero saber nada de Cristo, eu não quero saber nada a respeito de Cristo, ni del Evangelio, nem do Evangelho. pero yo no puedo negar Porém, eu não posso negar cómo la vida de mi esposo cambió. como a vida do meu esposo tem mudado. Es otro hombre, Ele é um outro homem. es un hombre ejemplar, É um homem exemplar. es un hombre amoroso, É um homem amoroso. es un hombre que cuida de su casa. Um homem que cuida da sua casa. ¿Qué dicen las personas alrededor suyo de su cristianismo? Que dizem as pessoas próximas a você a respeito da tua conduta cristã. ¿Saben que eres cristiano? Sabem que você é cristão? Y mira lo que dice ahí. ¿Y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? E como vos convertestes dos ídolos a Deus para servir ao Deus verdadeiro? O sea, la conversión Ou seja, a conversão es un volvernos a Dios é nos voltarmos a Deus por medio del arrepentimiento y la fe. por meio do arrependimento e Pero da fé. la conversión Porém, a conversão también es un abandono. também é uma forma de abandonar. ¿Abandonar qué? E abandonar o quê? En este caso, los ídolos. Neste caso, os ídolos. Como diríamos por otros pasajes, Como nós poderíamos dizer por outras la passagens, conversión a conversão es el comienzo de una nueva vida, é o começo de uma nova vida. pero también es el abandono de una vida pasada. Porém, também representa o abandono de uma vida Cuando, passada. cuando una persona conoce a Cristo Quando uma pessoa conhece a y Cristo la vida de Cristo viene a ella, e a vida de Cristo vem até ela, ahora hay una actitud firme a lo que era ella antes de Cristo. agora existe uma atitude firme do que ela era antes de Cristo. Tanto que la gente veía Tanto que as pessoas viam como los tesalonicenses que amaban y seguían sus ídolos, como os tessalonicenses que antes amavam e seguiam seus ídolos, ahora abandonan los ídolos. agora eles abandonam os ídolos. Vamos a ver otro ejemplo, no pierda el pasaje porque ahí volvemos. Hechos 19, verso 19. Vamos ver um outro exemplo, mas não percam a passagem porque nós vamos voltar aí. Dice, Atos 19. hablando de los convertidos de la iglesia en Éfeso.
Fala dos convertidos da igreja em Éfeso. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Assim mesmo, muitos dos que haviam praticado a magia ou bruxaria trouxeram os livros e queimaram diante de todos. Y en el verso siguiente dice: E no verso seguinte vai dizer: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. assim crescia e prevalecia poderosamente a palavra do Senhor. O sea que el evangelio llegó Ou seja, o evangelho chegou y la vida nueva en Cristo e a vida nova em Cristo hizo consciente a los cristianos en Éfeso fez consciente os cristãos em Éfeso que sus prácticas de brujería y sus libros de brujería que suas práticas de bruxaria, os seus livros de bruxaria no correspondían a su nueva vida. não correspondiam mais à sua nova vida. Entonces ellos tenían que quemar esto. Então eles tinham que queimar isso. Entonces la nueva vida Ou seja, a nova vida también es un abandono de la vieja vida. também é uma forma de abandonar a velha Entonces vida. todo lo que está ligado a nuestro viejo hombre, Então tudo aquilo que está ligado ao nosso velho a homem, nuestros vicios, aos nossos a vícios, nuestros pecados, nossos pecados, al mundo, ao mundo, a la maldad, à maldade al diablo, e ao diabo, tiene que ser dejado atrás. tem que ser deixado para Para trás. ellos eran los libros de brujería. Para eles eram os livros de bruxaria. Para otros sería la práctica de la pornografía, Para outros poderia ser a prática da la pornografia, práctica del vicio, del juego, a prática de um vício, o las jogo, malas amistades, as más amizades, las novelas, as novelas, todo aquello que no corresponde a Cristo y a la nueva vida en Cristo tudo aquilo que não corresponde a Cristo e a nova vida em Cristo debe ser dejado atrás. deve ser deixado para Si trás. usted era esclavo a los videojuegos, Se você é escravo dos a un videojogos tipo de música mundana, e a um tipo de música mundana a una relación sentimental contraria a Dios, e ainda a uma relação sentimental contrária a Deus, todo lo de su vieja vida tudo que representa a sua velha vida debe ser quemado. deve ser queimado. Si usted conoció el Evangelio, Se você conheceu o Evangelho, todas las cosas deben ser hechas nuevas. todas essas coisas devem ser feitas novas. Eso produce el Evangelio. E isso é um produto do Evangelho. Eso es un Evangelio poderoso E isso é um Evangelho poderoso que nos transforma que nos transforma y nos libra de ese viejo hombre con todos sus vicios. e nos livra desse velho homem com todos os seus vícios. Claro, hay un proceso de santificación que dura toda la vida cristiana, E é claro que existe um processo de santificação que vai permanecer durante toda a vida cristã. pero las prácticas principales paganas de nuestra vida Porém, aquelas práticas principais pagãs da nossa vida y todos esos ídolos e todos os nossos ídolos deben ser quemados. devem ser queimados. He conocido casos de hermanos Eu tenho conhecido casos de irmãos que han hasta quemado que até têm queimado colecciones de música muy costosas, coleções de música muito caras, pero que ellos sabían que estaban ligadas a su vieja vida. mas eles tinham consciência de que isso estava ligado à sua velha vida. Dice Pedro, Disse Pedro, como hijos de Dios, como filhos de Deus, como hijos obedientes, como filhos no os obedientes, conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. não vos conformeis com os desejos que antes tinhais estando em vossa ignorância. Antes era por ignorancia, Antes era por ignorância. pero el nuevo creyente, Porém, o novo crente, cuando se da cuenta quando ele se dá conta del pecado, do pecado, de la maldad, da maldade da idolatría e da que idolatria tenía su vida, que ele tinha em sua vida, ahora él debe venir agora ele deve vir y quemar el asunto. e queimar esse assunto. Yo no sé cuál sea el asunto. Eu não sei qual é o assunto. Generalmente nuestra conciencia nos muestra cuáles son esos asuntos Geralmente a nossa consciência nos mostra quais são esses assuntos que ya no pueden estar en nuestra vida cristiana. que já não podem mais permanecer na nossa vida cristã. El hermano Watchman Nee llegó una vez a una casa, O irmão Watchman Nee uma vez chegou em uma casa, entonces el hombre de la casa tenía la costumbre de siempre almorzar con una botella de vino.
E o homem da casa, ele tinha um costume de sempre almoçar com uma garrafa de vinho. Y el hombre, por la predicación del hermano, se convirtió. E esse homem, com a pregação do irmão Otmani, se converteu. Entonces al día siguiente, cuando sirvieron la mesa, Então, no dia seguinte, quando serviram a mesa, pusieron la garrafa de vino. colocaram a garrafa de vinho. Yo no estoy diciendo que tomar vino sea pecado. E eu não estou dizendo para os irmãos que tomar vinho seja pecado. Para algunos Para alguns, sería bueno no volver a tomar vino. seria bom não tornar a tomar vinho. Cuando el vino es Quando o vinho é aquellos vicios anteriores aqueles vícios anteriores o que acompañaban nuestra vieja vida. ou que acompanhavam a nossa velha vida. Entonces dice que este hombre, después de recibir el evangelio, Então diz que esse homem, depois de receber o evangelho, cuando iba a servir la botella de vino, quando iam servir a garrafa de vinho, la conciencia le dijo que ya no podía tomar vino. a consciência dele acusava e dizia que ele já não podia mais tomar vinho. ¿Qué es eso? E o que é isso? Cuando yo me acerco a Dios, Quando eu me aproximo de Deus, la luz de Dios a luz de Deus expone expõe. todo lo que no es de Dios. A luz de Deus expõe, então, tudo que não é de Deus. Y el ejemplo de los cristianos en Éfeso, O exemplo dos cristãos em Éfeso, así como el ejemplo de los tesalonicenses, assim como o exemplo dos Tessalonicenses, nos mostró que su conversión nos mostrou que a sua conversão tuvo que ver mucho también con un abandono de su pasado. teve também muita relação com o abandono das práticas passadas. Es extraño en nuestra época É estranho em nossa época que los cristianos que os cristãos muchas veces ya no se diferencian de su vida pasada. muitas vezes não fazem muita diferença da sua vida passada. Es más, E mais, ahora la iglesia agora a igreja está llena de cosas está cheia de coisas que parecen más nuestro pasado que mais parecem o nosso passado que nuestro futuro en Cristo. do que o nosso futuro em Cristo. En Estados Unidos Nos Estados Unidos se está haciendo una cultura cristiana está se formando uma cultura cristã donde los pastores, onde os pastores, por agradar a ciertos grupos, especialmente a los jóvenes, por querer agradar a certos grupos, especialmente os jovens, pasan al púlpito a predicar vêm ao púlpito pregar llenos de tatuajes, cheios de tatuagens, pasan al púlpito a predicar con cigarrillos en la mano, vêm pregar com cigarros na mão. todo lo que eran antes, Tudo aquilo que eles praticavam antes, lo siguen practicando ahora. eles seguem fazendo agora. Eso es evidencia E isso é uma evidência de que el Evangelio, de que o evangelho, que se conoce en muchos lugares, que se conhece em muitos lugares, no tiene poder, não tem poder. porque el verdadero poder Porque o verdadeiro poder es la transformación de la vida de la persona. é a transformação da vida da pessoa. Yo le digo a los hermanos, Eu digo aos irmãos, especialmente en las reuniones que tenemos de presbiterio, especialmente nas reuniões que nós temos de presbitério, a nosotros de nada nos sirve llenar el lugar a nós de nada nos serve encher um lugar, si las vidas de las personas no están cambiando. se a vida das pessoas não estão mudando. No nos sirve mejor pocos É melhor poucos genuinos genuínos que no muchos ou do que muitos falsos. falsos. Hermanos, Irmãos, nuevo nacimiento novo nascimento es abandono también del pasado. também significa um abandono do passado. Amén. Amém? Vamos a ver otro pasaje. Bueno, terminemos ahí en 1 Tesalonicenses 1:9 para ver otro pasaje. Terminemos aqui então em 1 Tessalonicenses, depois vamos a outra passagem. Dice, ¿y cómo os convertiste de los ídolos a Dios? Diz, como vos convertestes dos ídolos a Deus. No es solo un abandonar a los ídolos, Não é somente abandonar os ídolos, sino Pablo resalta esto. senão que também Paulo vai ressaltar isso. Para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Es cierto que el servicio en la casa de Dios, É certo que o serviço na casa de Deus, especialmente algunos ministerios, especialmente alguns ministérios, requieren madurez, requerem maturidade, requisitos, requisitos. pero Porém, la palabra nos muestra que el nuevo convertido a
A palavra nos mostra que o novo convertido el verdadero convertido, e o verdadeiro convertido, él tiene el sentir y el deseo de servir a Dios. ele tem profundo desejo de servir a Deus. Así sea levantando mesas, Assim seja servindo a mesa, así sea lavando loza, seja lavando louças, lo que sea. seja o que for. Siempre el genuino creyente Sempre o crente genuíno tiene el deseo de hacer algo para Dios. tem o desejo de fazer La algo para primera Deus. palabra que el apóstol Pablo dijo en su conversión fue: A primeira palavra que o apóstolo Paulo disse na sua conversão foi: ¿Qué haré, Señor? Que farei, Senhor? No se acostumbre solo a venir a sentarse. Não se acostume a vir somente se sentar na reunião. Comience a orar. Comece a orar. ¿Qué haré, Señor? Que farei, Senhor? ¿Qué debo hacer, Señor? O que eu devo fazer, Senhor? Si yo ahora soy parte de un organismo vivo, Se agora eu faço parte de organismo vivo, como parte de ese cuerpo vivo, como parte desse corpo vivo, ¿qué haré, Señor? o que eu farei, Senhor? ¿Cuál es mi parte, Señor? Qual é a minha parte, Senhor? Y seguramente el Señor le va a decir a cada uno cuál es su parte. E certamente o Senhor vai dizer a cada o que você deve fazer, qual é a sua parte. Ahora, si usted se acostumbra solo a venir a sentarse, Agora, se você se acostuma a somente vir e se sentar, su vida a sua vida se va a volver un problema para la iglesia. vai se tornar problema para a Un igreja. hermano decía que solo existen dos clases de creyentes: Irmão falava que só existem duas classes de crentes. los que reciben más Aqueles que recebem mais que lo que dan, do que aquilo que dão, y aquellos que dan más e aqueles que dão mais de lo que reciben. do que recebem. ¿Cuál es usted? E qual você é? Qual classe é você? ¿De los que da más Daqueles que dão mais o de los que reciben más? ou daqueles que recebem mais? Conversión, Conversão, abandono del pasado abandono do passado y una inclinación a servir al Dios vivo. e uma inclinação a servir ao Deus vivo. Vamos a leer un pasaje ahí en Lucas 19. Vamos ler uma passagem em Lucas 19. Verso 5. Verso 5. Lucas 19, verso 5. La historia de Zaqueo. A história de Zaqueu. Zaqueo se nos dice en el verso 2 que era un publicano Zaqueu foi nos dito no verso 2 que era publicano. y que era rico. E ele era rico. Él era jefe de los publicanos. Ele era chefe dos publicanos. Los publicanos tenían una especie de monopolio, E os publicanos tinham uma espécie de monopólio. un arreglo con Roma Ajuste com Roma para recoger los impuestos de la nación de Israel. para coletar os impostos da nação de Israel. Ellos pagaban a Roma el dinero Eles pagavam a Roma o dinheiro y cobraban al pueblo, e cobravam do povo. pero aprovechaban ese monopolio Mas eles aproveitavam esse monopólio para ganar intereses y cobrar impuestos excesivos. para ganhar interesses. Ganar dinero de más. Sim, é como se fosse juros. Eles cobravam juros Y aprovechaban todo esto para enriquecerse. e se aproveitavam disso para se enriquecer. Eran los políticos de la época Eles eram os políticos da época, que, según el negocio que tenían, que segundo o negócio que eles tinham, se enriquecían. se enriqueciam. Ustedes conocen la historia. Vocês conhecem a história. Bueno. En nuestros días la política cómo se aprovecha de todos estos asuntos. Ainda nos nossos dias, como a política se aproveita de todos esses assuntos. Piense que este Zaqueo era uno de los dirigentes de un partido muy conocido aquí en el Brasil. Pense que o Zaqueu era dirigente, alto dirigente, né, de partido muito influente aqui no Brasil. Y se había enriquecido. E ele havia se Y enriquecido. Jesús llegó a la ciudad E Jesus chegou na cidade. y Jesús entró en la casa de este hombre. E Jesus entrou na casa desse homem. Y dice ahí en el verso 5. E diz aí no verso 5. Cuando llegó Jesús a aquel lugar mirando hacia arriba,
Quando Jesus chegou naquele lugar olhando para y cima, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy me es necesario que yo pose en tu casa. e disse: Zaqueu, se apresse, porque hoje é necessário que desce, porque hoje é necessário que eu durma na tua casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Então ele desceu apressadamente e recebeu jubiloso. Entonces imagínese a ese dirigente Então imagine esse dirigente rico rico que recibe a Jesús. que recebeu Jesus. Entonces la demás gente pensaría, Então, então o que as pessoas pensariam? Jesús Jesus entrando a la casa entrando na casa de fulano. de fulano. ¿Por qué? Por quê? Porque dice ahí el 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ao ver isso, todos murmuravam, dizendo que ele havia entrado a dormir na casa de um homem pecador. Entonces el hombre pecador Então esse homem pecador recibe a Jesús. recebe Jesus. Y eso trajo un malestar en el ambiente del lugar. E isso gera um mal-estar no ambiente, no lugar. ¿Cómo Jesús puede llegar a la vida de un hombre tan pecador? Como Jesus pode se aproximar da vida de um homem tão pecador? Entonces este pasaje nos va a mostrar la evidencia de cuando Jesús llega a la vida de un hombre pecador. Então essa passagem vai nos mostrar a evidência de quando Jesus chega na vida de um homem pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Então Zaqueu se colocou em pé e disse ao Senhor: He aquí, Señor, Estou aqui, Senhor. la mitad de mis bienes doy a los pobres. A metade dos meus bens dou aos pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. E se em algo tenho defraudado alguém, devolverei quadruplicado. Ahora, este pasaje nos enseña Agora, essa passagem nos ensina el fruto de la vida de Cristo en Zaqueo, o fruto da vida de Cristo em Zaqueu, el testimonio de Zaqueo. o testemunho de Zaqueu. Ahora, la mayoría de veces cuando hay una iglesia y hay el tiempo de los testimonios, Agora, na maioria das vezes, numa igreja, quando há o tempo dos testemunhos, entonces pasa la persona al frente a contar su testimonio, então a pessoa vem à frente para contar o seu y testemunho. la mayoría de testimonios es: E a maioria dos testemunhos yo é: estaba enfermo de esto, eu estava enfermo E o Senhor me sanou. disso e o Senhor me sarou. yo estaba pidiéndole al Señor una casa Eu estava pedindo ao Senhor uma casa y el Señor me la dio. e o Senhor me deu. Yo estaba orando por esto Eu estava orando por isso y el Señor me lo dio. e o Senhor me deu. Pero pocas veces se escucha un testimonio como el de Zaqueo. Porém, poucas vezes se escuta um testemunho como esse de Zaqueu. Zaqueo pasa al frente de los hermanos Zaqueu passa à frente dos irmãos y dice, e diz, parafraseando: parafraseando: yo era un hombre que amaba el dinero, eu era um homem que amava o me dinheiro, había enriquecido, tinha me enriquecido, menospreciaba a los pobres, menosprezava os pobres. y ahora, Señor, E agora, Senhor, yo entrego la mitad de lo que tengo para los pobres. eu entrego ou dou a metade do que eu tenho para os pobres. Arrepentimiento, Arrependimento, fruto genuino. fruto genuíno. Zaqueo no está quemando su libro de brujería, Zaqueu não está queimando o seu livro de bruxaria, pero sí está entregando las cosas que más amaban los publicanos. mas sim ele está entregando as coisas que os publicanos mais amavam. ¿Qué era lo que más amaban los publicanos? E o que era que os publicanos mais amavam? El dinero. O dinheiro. O sea que cosas como el dinero, Ou seja, dizer que coisas como o o dinheiro, por lo menos nuestra actitud hacia el dinero, ou pelo menos a nossa atitude em relação ao dinheiro, nuestra ambición, a nossa ambição, nuestra prioridad por él, a nossa prioridade pelo dinheiro, cuando yo me convierto a Cristo, quando eu me converto a Cristo, eso se vuelve algo de un plano isso vai se secundário. tornar algo de um plano secundário. Tanto Tanto é que yo estoy dispuesto a darlo. que eu estou disposto a dar La mitad. a metade. ¿Cuánto dinero tendría Zaqueo? Quanto dinheiro será que Zaqueu teria? Ahora, no piense que les estamos diciendo esto Agora, irmão, não pense que nós estamos falando isso porque vamos a recoger una ofrenda al final de la enseñanza. porque nós queremos recolher, não estamos dizendo isso porque queremos recolher uma oferta no final desse ensinamento. Se trata de un asunto del corazón.
Isso se trata de um assunto relacionado ao coração. Cuando yo me convierto a Cristo, Quando eu me converto a Cristo, lo que antes me caracterizaba aquilo que antes me caracterizava como la ambición al dinero, como essa ambição ao dinheiro, tiene que cambiar. ela tem que ser mudada. Tanto que las demás personas se dan cuenta. Tanto é que as demais pessoas se dão conta. Y mira lo que dice. E vejam o que eles dizem. Y si en algo he defraudado a alguno, E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ahora, el asunto ya no solo se vuelve un asunto de los pobres. agora o assunto não é somente um assunto dos pobres. Porque cuando usted se convierte, Porque quando você se converte, así como cuando yo me convertí, assim como quando eu me converti, mis pecados no solo estaban relacionados con ofensas a Dios. os meus pecados não estavam relacionados somente com ofensas a Deus. Muchas veces tenían ofensas hacia mi esposa, Muitas vezes eu tinha ofensas em relação à minha esposa. a veces abandoné a mis hijos, Às vezes eu abandonei os meus hice filhos. trampa en un negocio, Fiz um engano em algum negócio. robaba a mi jefe en un tiempo. Roubava o meu chefe por um tempo. Entonces cuando yo me convierto Então quando eu me y converto voy a la luz, e chego à luz, pido perdón a Dios por mis pecados. eu peço perdão a Deus Pero pelos meus muchas pecados. veces también voy a tener que pedir perdón Porém, muitas vezes eu também vou ter que pedir perdão a las personas que ofendí, àquelas pessoas a quem eu ofendi, mostrando evidencia que mi corazón cambió. mostrando uma evidência de que o meu coração foi mudado. Un día un hermano me decía, hermano, yo realmente ahora sí me convertí. Um irmão me falava um dia, irmão, realmente agora eu me converti. Ahora tienes que hablar con tu esposa Então você tem que agora falar com a tua y pedir esposa perdón. e pedir perdão. Ahora tienes que hablar con tus hijos Tem que falar com seus y filhos pedir perdón. e pedir perdão. Si alguno está defraudado, Se alguém você tem defraudado, usted tiene que pedir perdón. você tem que pedir perdão. Un hermano que se convirtió, un joven, Um irmão jovem que se converteu, era un bravucón, era peleón. ele era briguento Entonces tenía muchos enemigos. e ele tinha muitos inimigos. Y cuando se convirtió, E quando ele se converteu, él fue en el barrio donde él vivía ele foi no bairro onde ele vivia, pidiéndole perdón a cada una de las personas que él había agredido. pedindo perdão para cada uma daquelas pessoas. Cuando él se acercaba a los hombres, Quando ele se aproximava das pessoas, las dos homens, personas tenían miedo de que de pronto viniera con malas intenciones. as pessoas já tinham medo que de repente ele viesse com más intenções. Y aún sus enemigos E ainda os seus inimigos se dieron cuenta que él se había convertido a Cristo. se deram conta de que ele realmente havia se convertido. ¿Usted tiene ahí por ahí, Você tem alguma coisa por aí? alguien ha defraudado? Alguém que você tenha defraudado? ¿Alguien usted robó? Alguém que você roubou? ¿Alguien contra quien usted pecó? Alguém contra quem você pecou? Eso es parte de la nueva conversión, hermano. Isso é parte da nova conversão. Que usted pueda solucionar esos asuntos. Que você possa resolver esses assuntos. Como dice Pablo, Como Paulo diz, mientras usted pueda enquanto você possa y esté en sus manos, e esteja em tuas mãos, esté en paz con todos. esteja em paz com todos. Conocí el caso de otro hermano Eu conheci o caso de um outro que él irmão llevaba robando varios años en la empresa que trabajaba. que havia vários anos ele vinha roubando na empresa que ele trabalhava. Cuando él se convierte, E quando ele se converte, él va ante su jefe. Él fue ante su jefe ele foi ao seu chefe y le contó e contou ao chefe que por varios años venía robando. que por vários anos ele vinha roubando. Y el jefe le dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? E o chefe disse para ele: e agora, o que nós fazemos? Y él le dijo, yo no tengo dinero, Ele disse: eu não tenho dinheiro, pero yo ya hice las cuentas. porém eu já fiz as Y contas. si yo te trabajo todo este tiempo sin sueldo, E se eu trabalhar um determinado tempo sem salário, yo voy a pagar lo que te había robado. eu vou pagar tudo aquilo que eu te roubei. Y así hizo. E assim ele fez. Y eso fue un gran testimonio para sus jefes. E esse foi um grande testemunho para os seus chefes. Eso es fruto de un evangelio poderoso, hermano. E isso é fruto de um evangelho poderoso. Un evangelio donde Jesús dice, Um evangelho onde Jesus disse: aquí ha llegado la salvación. aqui tem chegado a salvação. Jesús les dijo, Jesus lhes disse: hoy ha venido la salvación a esta casa, hoje veio salvação a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
porque ele também é filho de Abraão. Entonces la nueva conversión Então a nova conversão tiene muchas evidencias, tem muitas evidências, tiene frutos tem frutos, visibles, frutos visíveis, claros, frutos claros, que la persona ha pasado de muerte que a pessoa passou da morte a vida. para a vida. Hay un caso que a mí siempre me ha conmovido cuando lo estudio. Existe um caso que sempre tem me tocado quando eu estudo. Jesús lo mencionaba cuando él hablaba para sus compatriotas. Jesus mencionava quando ele falava aos seus compatriotas. El caso de Nínive. O caso de Nínive. Jonás pasó la ciudad predicando: de aquí a 40 días Dios va a destruir todo. Jonas passou pregando dizendo que daqui a 40 dias Deus vai destruir tudo. Y el rey de la nación E o rei da nação se arrepintió. se arrependeu. Y mire, el arrepentimiento fue tal E veja que o arrependimento foi tal que aún que ainda los animales tuvieron que ayunar y pedir perdón a Dios. os animais também tiveram que jejuar e pedir perdão a Deus. Todos Todos se vistieron de ceniza se vestiram de saco e cinza y oraron y clamaron a Dios. e oraram e clamaram a Deus. Y el Señor le decía a Israel: E o Senhor dizia a Israel: aquí uno mayor que Jonás, aqui tem um maior do que Jonas, hablando de él. falando dele mesmo. Y él decía: E ele dizia: y ustedes, e vocês, escuchándome a mí, escutando a mim, viendo todas las señales, vendo todos os sinais, no se arrepintieron. não se arrependeram. Y Jonás, E Jonas, que no quería predicar, que não queria que pregar, predicaba solo juicio, que só pregava juízo, que era una nación gentil y pagana, que era uma nação gentil e pagã. y los ninivitas se arrepintieron E os ninivitas se arrependeram y dieron frutos. e deram frutos. Ahora, E agora, nosotros tenemos una iglesia nós temos uma igreja llena de personas que dicen que son cristianas cheia de pessoas que dizem que são cristãs. y no vemos los frutos que se vieron en Nínive. E não vemos esses frutos que foram observados em Nínive. Y decía Santiago: E Tiago dizia: así también assim também, la fe sin obras a fé sem obras es una fe muerta. é uma fé morta. Si nuestro evangelio, Se o nosso evangelho, si los que dicen que creen en el evangelio se aqueles que dizem que creem no evangelho no tienen obras que correspondan a ese evangelio, não têm obras que correspondam a esse evangelho, es un evangelio falso, isso é um evangelho falso. es una fe muerta. É uma fé morta. Mas el evangelio verdadero Porém, o evangelho verdadeiro es poder de Dios é poder de Deus para salvación. para a salvação. Amén, hermanos. Amém, irmãos? El Señor nos ayude Que o Senhor nos ajude a desear a desejar un evangelio así, um evangelho assim, a predicar a pregar un evangelio así um evangelho assim y a experimentar e a experimentar un evangelio así. um evangelho assim. Que Dios nos libre de la tibieza Que Deus nos livre da mornidão, del cristianismo de nuestros días do cristianismo dos nossos dias y nos lleve a conocer el poder verdadero de Dios. e nos leve a conhecer o verdadeiro poder de Deus. Padre, te damos gracias, Señor, Pai, te damos graças, Senhor, por tu palabra. pela tua palavra. Te pedimos que tú despiertes Pedimos que tu despertes a tu iglesia en nuestros a días, tua igreja em nossos dias. que tú derrames tu espíritu, Señor, Que tu derrames do teu espírito, y que tu Senhor, evangelio corra y prospere en nuestros días. e que o teu evangelho corra e prospere em nossos dias. Señor, edifica tu iglesia, Señor. Senhor, edifica a tua igreja. Esa esposa amada, santa y pura, Essa esposa amada, santa e la pura, cual tú te presentarás en aquel día. a qual se apresentará a ti naquele dia. Oramos, Señor, Oramos, Senhor, por todos aquellos por todos aqueles que hoy están reunidos en tu nombre, que Señor. hoje estão reunidos em teu nome. Oramos para que tú purifiques a tu iglesia. Oramos para que tu purifiques a tua igreja. Oramos para que tú libres a tu iglesia de toda falsedad, Oramos para que tu livres tua igreja de toda falsidade, de todo engaño, de todo engano de toda superficialidad, e de toda de superficialidade, toda religión, de Señor, toda religião, y la lleve a la experiencia verdadera
e leve a experiência verdadeira. Que podamos ser árboles buenos, Señor, Que possamos ser árvores boas, que Senhor. dan fruto en ti, Señor, Árvores que dão fruto em Ti, que Senhor. fructifican para tu gloria y para tu honra. Que frutificam para a Tua glória e para a Tua honra. Oh Señor, no dejes que el enemigo robe tu palabra. Ó Senhor, não deixe que o inimigo roube a Tua palavra. Aunque tu palabra traiga convicción Ainda, Senhor, que a Tua palavra possa trazer convicção y traiga frutos e traga fruto en aquellos que la oyen. naqueles que a ouvem. Frutos para tu gloria y tu honra, Padre. Frutos para a Tua glória e para a Tua honra. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te pedimos no nome do Teu Filho, Jesus. Amén. Señor. Amém. Amén. Amén, hermanos. Amém.